Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um encontro do nosso grupo de estudos em neurobiomecânica. Hoje, quem vai trazer o tema para a gente vai ser o mestrando Bruno Pasqualini, e ele vai tentar abordar aqui para a gente um pouquinho sobre essa assimetria dos músculos estabilizadores do tronco, correto, Bruno? E aí vai trazer um Correto. artigo aqui, uma leitura para a gente poder discutir. Para quem não está muito habituado aqui com a nossa dinâmica, chegando aqui pela primeira vez, fica à vontade para interromper, para fazer as perguntas que quiserem. Não tem tempo ruim, não. Aqui o negócio é a discussão sempre contínua, beleza? Então, Bruno, não sei se os seus convidados chegaram aqui, não apareceu para mim ainda não, mas daqui a pouco acho que o pessoal está aí, eu vou liberando aqui, beleza? É porque, na verdade, parece que o Instagram parece que ele tá com algum problema no envio de mensagens e quem me mandou foi pelo Instagram. Então eu não Então consegui, eu você não acho que conseguiu eu passar. mandei os links, eu não sei se chegou para eles, entendeu? Entendi. Mas aqui tá de boa. Qualquer coisa a gente vai liberando o acesso aqui. Sejam todos bem-vindos. Bruno, obrigado. Mete bronca. Obrigado, Diogo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, eu acho que a maioria já me conhece, né? Meu nome é Bruno Pasqualini, eu sou orientado pelo professor Marco e pelo professor Diogo aqui presentes. E hoje eu venho trazer um pouquinho trazer, né, a leitura desse estudo, publicado em 2008, apesar de ser um pouquinho antigo, né? Eu achei uma leitura muito válida, principalmente pelos aspectos que eu venho estudando, né? Eu acho que vai clarear bastante coisa assim para os achados do meu estudo. Bom, o estudo é intitulado, né, como as respostas de feed-forward do transverso abdominal são específicas diretamente e agem assimetricamente, implicações para as teorias de estabilidade do core. Bom, os ajustes posturais antecipatórios, eles são involuntários e automáticos. E a atividade muscular postural, ela é considerada antecipatória caso ela ocorra antes da atividade muscular focal durante os movimentos voluntários. É muito discutido, né, esses ajustes posturais antecipatórios como mecanismos de estabilização. Então, a literatura vem falando muito a respeito desses ajustes posturais antecipatórios e eles têm sido atribuídos a papéis no controle do centro de massa, na estabilidade segmentar e na geração do movimento em si. E um dos músculos mais estudados em relação à sua pré-ativação, né, o seu mecanismo de feed-forward, como um estabilizador, principalmente estabilizador da coluna lombar, lombopélvica, é o transverso abdominal. E o que os estudos vêm analisando é o início do sinal eletromiográfico em movimentos, pelo menos até aquele momento, né, até aquela época, que lembrando que o estudo é de 2008, até aquele momento, movimentos rápidos com o braço, e isso gerou muita discussão entre os próprios pesquisadores da área, né? Muita discussão, muitos comentários sobre a principal atividade do transverso abdominal. Qual que é a sua principal função, seu principal papel? E dentro desses estudos, as principais comparações eram em indivíduos com lombalgia e indivíduos sem lombalgia, onde, na maioria dos estudos, os indivíduos com dor lombar não apresentavam uma atividade de feed-forward, né, uma pré-ativação desse músculo quando comparados aos indivíduos sem dor lombar, e isso acabou gerando uma certa fundamentação para justificar a dor lombar. E com isso começaram a surgir programas de reabilitação e incorporação desse conceito, né, para que se treinasse o transverso abdominal de forma bilateral, para que ele realmente possa fazer essa função, né, de estabilização, supondo que a sua principal função seja de estabilização e não do movimento em si, agindo como uma forma de cinturão da região lombar. Bom,
Os mecanismos mecânicos e periféricos que explicam a eficácia clínica de programas de estabilidade do core baseado na ativação isolada do transverso abdominal ainda eram obscuros, né? Eu falo ainda, pessoal, porque como a gente já andou muitos anos, né, eu ainda não peguei essa leitura mais para frente para ver em que pé que está. Então, eu estou falando referente ao ano do estudo, né? Bom, e até então, como eram muito obscuras, mesmo em pessoas sem nenhum tipo de patologia, né, indivíduos saudáveis, esses programas de exercício de estabilidade do core, às vezes não eram eficazes para pessoas com pontuação baixa nos questionários de crenças e evitação do medo, pessoas com níveis de estresse elevado, nível de ansiedade elevada e dor induzida em sujeitos saudáveis, em fadiga também. Então, o transverso abdominal, às vezes, ele não apresenta essa pré-ativação, esse mecanismo de feed-forward, devido a esses outros fatores, né? Consequentemente, nós não podemos justificar muito que apenas indivíduos com dor lombar apresentam essa característica. E apesar disso, né, os atrasos de feed-forward eram ainda discutidos como disfunção no controle motor para essas pessoas com dor lombar. Então, claramente, o atraso do início do transverso abdominal não é específico para o diagnóstico de lombalgia, e outros fatores podem ser parâmetros de controle significativos que influenciam o mecanismo de feed-forward. A maioria dos estudos verificava a ativação do transverso contralateral ao movimento, por exemplo, na elevação do braço direito e a análise do transverso contralateral. Geralmente, essas elevações de braço eram elevações rápidas, né, analisando o transverso contralateral. Já poucos estudos avaliaram a ativação bilateral do transverso, levantando os dois lados de forma conjunta, né, simultânea, ou de forma alternada, fazendo uma análise bilateral dessa musculatura. Como consequência disso, haviam muitas divergências entre os resultados. Por exemplo, no estudo de Rhodes, em 1999, foi feito teve como objetivo, né, comparar a coordenação dos músculos do tronco em pessoas com e sem lombalgia com velocidades diferentes de movimentos dos membros superiores. Ele usou como métodos, né, a atividade dos músculos abdominais e dorsais em associação com o movimento dos membros superiores em 3 velocidades. 14 indivíduos com dor lombar e um grupo controle. O início da atividade eletromiográfica dos músculos do tronco e a frequência das respostas dos músculos do tronco. E ele teve como resultados que os indivíduos com lombalgia não conseguiam recrutar o transverso abdominal ou o oblíquo interno antes do movimento dos membros com movimento rápido. E isso tudo analisado de forma contralateral. Já Alisson e Henry, em 2002, fizeram um estudo piloto, né, que eles chegaram a publicar, com o objetivo de avaliar as mudanças induzidas pela fadiga no período de latência, né? O período de latência seria aquele período onde se dá o estímulo, é um período entre o estímulo dado até chegar a exercer uma certa tensão muscular. Se eu tiver falado algo de errado, por favor, Diogo e Marco me corrijam. Então, nos períodos de latência musculares dos músculos do tronco. Eles avaliaram os perfis eletromiográficos, né, através do eletrodo de agulha, e foram registrados o transverso do abdômen, o oblíquo interno, o reto abdominal, o oblíquo externo e o longuíssimo, todos de forma bilateral. 4 indivíduos assintomáticos realizaram a tarefa de levantar o braço, usando uma dica visual antes e depois de uma tarefa de extensão do tronco sob fadiga isométrica. E eles obtiveram as respostas de que o feed-forward não foi detectado em todos os músculos, em todas as tentativas e em todos os indivíduos, né? Assim, eram pouquíssimas pessoas, 4 indivíduos, mas todos eles responderam diferentes. Tanto
nos músculos detectados, como no número de tentativas, né? Então, foi realmente algo bem variável entre os sujeitos. Então, esse estudo, ele é um desenho experimental complementado com um estudo de caso repetido, e ele tem como objetivo avaliar o impacto da lateralidade do movimento do braço sobre o início do transverso abdominal, né, o início da ativação, entre outros músculos do tronco em sujeitos saudáveis. E eles têm a hipótese de que os músculos abdominais profundos têm uma função predominante de estabilização e são independentes direcionalmente. Então, haverá simetria entre os lados, independente do braço usado, para induzir a perturbação da coluna vertebral. No estudo de caso repetido, teve como objetivo mostrar a estabilidade ao longo do tempo da ativação muscular abdominal. Foram medidas repetidas em 3 ocasiões ao longo de 7 anos. Para uma compreensão completa dos padrões de ativação dos músculos do tronco, o estudo inclui os dados também do reto abdominal, que não são registrados nos demais sujeitos. Então, o estudo contou com 7 voluntários, sendo 2 mulheres. Eram 8, né? Um deles desistiu devido a uma reação com as inserções das agulhas. Eles tinham uma idade média de 37 anos, uma altura média de 1,74 m, um peso médio de 70 quilos, e todos assinaram o termo. Aquisição de sinal eletromiográfico intramuscular. O sinal foi coletado simultaneamente em 2 kHz. A coleta aconteceu de forma bilateral do transverso abdominal, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Os eletrodos intramuscular de agulha fina eram 2 fios com aço inoxidável, com isolamento de nylon, com 0,5 milímetros desencapado e inserido com agulha estéreo de calibre 25. Foi aplicado um creme anestésico 1 hora antes da inserção, né, composto por 2,5% de lidocaína e 2,5% de prilocaína. A inserção das agulhas foi orientada por um ultrassom entre a espinha ilíaca anterosuperior e a caixa torácica, com inserções de aproximadamente 2 centímetros de distância. A aquisição de sinal eletromiográfico de superfície. Para isso, houve uma limpeza da pele, com a raspagem dos pelos, abrasão e limpo com álcool. O deltoide anterior, o bíceps femoral, na região médio-lateral do fêmur, e os eretores da espinha paravertebral no nível de L3 e L4. Nas primeiras 2 sessões de teste do estudo de caso, o reto abdominal, na região caudal e lateral ao umbigo, foi registrado ao invés do bíceps femoral. Ou seja, nesse estudo eles não registraram o bíceps femoral, no estudo de caso. Os eletrodos de superfície eram de cloreto, né? Cloreto, agora é cloreto de prata, Marco? Prata, cloreto de prata. Isso, prata, cloreto de prata. GCL. Isso. De 38 milímetros de diâmetro, os centros colocados a 2 centímetros de distância com duplo diferencial. Os dados do primeiro estudo de caso foram coletados usando um método diferencial único de 2 eletrodos, e o eletrodo terra, em todas as ocasiões, foi posicionado sobre a clavícula. O protocolo de testes, eles dizem que teve um período de familiarização, os indivíduos realizaram 12 movimentos rápidos com os braços de forma alternada, né, esquerda e direita, fazendo com que cada alternância contasse um teste, né? Então, levantei um braço, levantei o outro, contava como um, contabilizando um total de 6 testes. E um sinal por áudio e movimentos realizados no próprio ritmo. Então, era dado um sinal para que o movimento acontecesse, porém, não havia um ritmo comum para todos eles. Cada um realizava na velocidade mais rápida possível. A única orientação que se dava era se concentrar na aceleração do braço, pois qualquer orientação devido à pré-ativação de músculos do tronco poderia alterar esse mecanismo de feed-forward.
O processamento dos dados foi feito de 5 segundos de aquisição, pelo menos 1 segundo antes do início do movimento. O sistema de aquisição era de 16 canais. A relação de rejeição de modo comum era de 87 decibéis a 50 Hz. O pós-processamento teve uma filtragem usando um atraso zero, passabanda de 20 a 450 Hz e a retificação de onda completa. Para o estudo de caso, o passabanda teve 10 a 1000 Hz, com um amplificador analógico de 90 decibéis a 50 Hz. E depois eles foram gravados em um CD para que esses dados pudessem ter sido acompanhados, né, durante os 7 anos. Análise estatística, as diferenças do início entre os lados foram determinadas para cada músculo, né, como lateralidade, e comparadas para a flexão do ombro, esquerdo e direito, usando um teste T independente. O nível de significância estabelecido foi de 5% e corrigido para comparações múltiplas, né, de 5 músculos por duas direções, para estabelecer um nível de significância de P menor que 0,005. Só um comentário. Você pode voltar isso na análise estatística, uma coisa interessante, porque, por exemplo, um teste T, né, para amostras independentes. Vocês que fizeram estatística recentemente aí, né, quando que vocês poderiam estar usando esse teste? Você fala em relação nesse estudo? Um exemplo de aplicação. Oi, Diogo. Os pressupostos que você está falando? Porque, tem uma coisa muito interessante aí, que é o seguinte, se vocês pegarem vários trabalhos que falam sobre lateralidade, onde você vai comparar um lado com o outro, é muito comum se aplicar teste T para amostras dependentes, muito comum, muito comum. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Aí, nesse caso, ele está usando para amostras independentes. Né? Aí, o que vocês consideram como o correto? Bruno. Rafael. Eu tinha parado para pensar nisso, porque quando a gente fez o curso, na verdade, quando eu fiz o curso, e com o Diogo e com a Lilian também, eles mencionaram que quando se compara um indivíduo com ele mesmo, apesar de ser lados diferentes, né, pode ser o teste T dependente. Mas, aí agora, eu não sei por quê. Uma coisa que, assim, eu concordo com o que ele fez aí, porque ele está comparando lados, o lado direito, teoricamente, não tem nada a ver com o lado esquerdo. Não sei, Diogo, o que você acha? Eu acho que isso é uma boa discussão. É uma boa discussão. Porque tem... Uma boa discussão no seguinte sentido, de que talvez você vai ter, no teste T dependente, um teste mais restritivo. E aí, quando você trabalhar com valores P muito próximos da zona de corte, talvez seja mais fácil a gente avaliar e a gente prestar mais atenção até no tamanho do efeito, ver questões que podem diferenciar, né? Não vou ser xiita de falar e cravar, não, esse é o certo. Não. E vale a pena entender e ter a ótica da argumentação para poder defender cada lado. Entendo o que você quer dizer ao falar que o lado direito é diferente do esquerdo. É como se fossem fenômenos diferentes, assim, né? Tentando pensar da forma mais simplista possível. Excelente. Só que se a gente for pensar na complexidade biológica, entre tantas outras coisas que regem aquele sujeito e outros fenômenos, será que não seria o mesmo? Será que isso não teria... Não sei. Não, é legal. Discussão filosófica mesmo. Porque eu já vi muitos trabalhos... Quem sou eu? Eu não entendo. A minha estatística é básica, mas assim, é uma coisa que me chama a atenção. Tem muitos trabalhos muito legais que usaram teste T para amostras, né, teste T pareado e teste T não pareado. Eu optaria pelo pareado.
Ó. Seria a minha opção, né? Mas aí tem. Não, mas você domina a estatística muito melhor do que eu. Quando chegar na fase do Bruno de fazer as análises, a gente Não, eu acho que isso é discute. discutível. Eu acho que tudo isso é argumentável. Né? A gente tem que pensar assim, eu acho que o seu argumento é muito justo quando você coloca de que são fenômenos diferentes e que talvez você esperaria que não fosse ter alguma coisa nesse sentido. Mas isso Mas você está também não pensando... poderia ter a ver com o desenho do estudo? Sim, era exatamente Né? esse o ponto. Porque pela análise que ele está fazendo, né? Ele está exatamente analisando o ponto principal do foco dele é analisar exatamente essa lateralidade, né? Ou seja, é algo que faz muita diferença para ele, né? Não, entendi. Mas aí imagina, você tem uma medida de esquerda e de direita, beleza. Mas que tem outros fatores de confusão que são pareados, tipo idade, gênero, peso, enfim, vão ter outras coisas que vão induzir para um teste pareado. Então, assim, eu Legal. vejo o teste pareado como uma alternativa mais restritiva, que vai fazer com que você tenha uma medida de maior confiança, talvez. Enfim. Eu acho Legal. que vale a pena estudar, de repente executar os dois para ver ali marotamente qual que é a diferença de um para o outro. Às vezes nem vai dar diferença. A gente tem que ir falando um monte de coisa, quantas vezes a gente roda o mesmo teste, porque eu tenho que seguir o princípio, o paradigma, todos os pressupostos, e chega lá a resposta é a mesma. Enfim, mas ao mesmo tempo, isso garante que eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu acho que é o ponto principal, você saber o que você está fazendo. Bruno, não, é legal a gente ter essa discussão, porque é uma coisa que você já pode ir, né, trabalhando, né, vendo, acho que maturando essa ideia para quando você for fazer suas análises, né? Eu acho esse tipo de discussão muito legal. Não, sensacional. Por Se você exemplo, opinar aí, trazer outros argumentos, eu sou sempre aberto a escutar. não, isso que você falou, Diogo, é muito, muito interessante e importante, né? Quer dizer, eu tratei somente da questão da lateralidade, mas não trouxe, né? Consigo também outros fatores, como idade, né? Tudo que vão estar pareando a que sua vão estar amostra. pareando, não, faz todo Assim, sentido. isso a gente pensa, é um argumento para poder colocar nesse ponto, mas é igual eu estava falando, você vai lá, roda o teste independente, você achou um p-valor de, sei lá, 0,002. É muito pouco provável que no dependente vai dar Não diferença. dê. Entendeu? Isso eu acho que vai ser mais lá perto da zona crítica, quando você chegar no 0,046, entendeu? Aí tá lá na Limítrofe, né? Entendi. muito claro, acho que isso não vai aparecer, não, honestamente. E outra, depende também do tamanho da amostra, porque quanto maior a sua amostra, menor o seu p-valor, e a chance de dar significante nos dois é grande. Aí você tem que pegar o tamanho do efeito. A estatística é um jogo de malabarismos, né? O pessoal usa a estatística para torturar os dados e falar que quem quer. Então, quem está lendo tem que ficar muito esperto na hora de ver isso tudo. Não, mas isso é até uma coisa importante para vocês, né, que daqui a pouco vão estar qualificando. Acho que vale até a pena já fazer um rascunho disso, pensar, né, para levar para a própria qualificação, né, Diogo, para a gente poder discutir com a banca, né? O Rafael até colocou aqui que, além do que, são sujeitos saudáveis, né? Tiver uma altura também pareada, fato. Talvez se você tivesse aí esquerda e direita de sujeitos com um acidente vascular cerebral, né, com um lado diferente do faz todo sentido. Por isso que eu escrevi isso. Né? Ainda assim, também. é bastante complicado, mas legal. Bacana. Alguém mais quer colocar alguma coisa, estatisticamente falando? Alguém discorda do que a gente falou? Pode discordar, a gente é para discordar mesmo. Assim que a gente... Heloísa deu um sorriso maroto aí, eu acho que a Heloísa quer falar. Não, eu concordei, eu tava realmente pensando mais no pareado mesmo. Eu achei que fazia mais sentido na minha cabeça do que o independente. Eu marquei a Heloísa, não tem problema de discordar, não. Ela discorda comigo várias vezes, inclusive. Isso é muito bom, é muito importante, claro. Vamos lá, então.
Continuando com a análise estatística, né? Foram criados envelopes lineares usando uma média móvel de 100 pontos de dados, com um EMG integrado de 50 milissegundos. A amplitude foi normalizada para o pico a amplitude normalizada para o pico do envelope linear foi de 200. Opa! Oi, Bruno. Não, só comentar, né? Que ele chama de integrado, não sei se todo mundo sabe, né? Que é você calcular a área sob a curva. Né, Diogo? Quer complementar? Então na verdade, o que ele fez é como se ele tivesse o sinal, né, ele fez o envelope, ou seja, o sinal ele cruza o zero, né? Ele tem valores positivos e negativos. Aí ele tem um rebatimento, né? Me corrija se eu estiver errado, Diogo. Então ele vai, na verdade, fazer um contorno. É como se ele acompanhasse os picos e os vales do sinal, tá? E ele calcula a área sob essa curva. Né? Se quiser complementar, Diogo. Isso sou eu para fazer qualquer correção. Tá certíssimo isso. Tá. Essa integração realmente é o cálculo da área embaixo da curva. Da curva. Então, teoricamente, quem tem uma amplitude maior vai ter uma área maior sobre a curva. Nem é muito usado mais, assim, não vejo pessoal usando. Tudo bem, o artigo de 2008, mas a integração do sinal é... E às vezes para atividades dinâmicas, né, Marquinhos? Talvez. Usa-se mais. E aí tem que sempre lembrar, gente, que às vezes o tamanho da janela vai fazer bastante diferença. Sim. E a gente pensa até não sei se vocês já viram aquelas teorias de fractais, né? Que quanto mais segmentada a gente fizer, maior vai ser o valor dessa área que a gente vai encontrar. Então tem que ser bem parametrizado, né? O exemplo disso que eu estou falando para vocês é igual assim, você pegar a medida da costa do Brasil, por exemplo, você tem lá uma medida padrão, mas se você for considerar cada vez mais as reentrâncias, cada acidente de relevo, todos os detalhes, né? Todos os detalhes ela vai aumentando. Então, enfim, por isso que o tamanho da janela é importante estar bem determinado e ser usado sempre o mesmo, para você ter um padrão de comparação que seja verdadeiro, né? Perfeito. Viajando um bocadinho. Não, gostei desse paralelo aí com o mapa do Brasil. A fractais é muito legal, cara. É muito legal você ver essas questões. Quanto mais você vai fazendo... tem que ter um nome isso, esqueci o nome, não é involuções, circunvoluções. Você vai ampliando essa área, né? Você pegar uma pétala, enfim, muita coisa legal. Legal. Bruno? Então, amplitude normalizada para o pico do envelope linear foi de 200 milissegundos, a partir do início do deltoide anterior. Todos os conjuntos de dados foram cortados para 1.500 pontos, 750 milissegundos, com 500 milissegundos antes do início do deltoide anterior e 250 milissegundos depois. O início do deltoide anterior foi definido em t igual a 0 e a janela de Feed-Forward definida como a ativação prévia a 50 milissegundos. Positivo. Os 50 milissegundos refletem um atraso eletromecânico estimado do deltoide anterior para a tarefa do levantamento do braço. A EMG e os envelopes foram criados determinando a mediana ponto a ponto para cada um dos envelopes lineares de teste, né? Eles usaram a mediana exatamente para não caírem em valores, para que os valores extremos não interferissem na medida de tendência central. Então, em consequência disso, nenhum teste foi excluído com a utilização da mediana. Uma média móvel de 10 pontos foi usada para criar um conjunto de envelope linear, que foi então quintado, né, 1/5, para criar os gráficos no Excel. E o estudo de caso, usando o protocolo de levantamento do braço, que foi blocos de 10 testes consecutivos, avaliou a ativação dos músculos abdominais, incluindo o reto abdominal, em 2 ocasiões, 3,5 e 7 anos antes. Bom, partindo para os resultados, aqui nós temos os resultados da média do grupo das medianas dos envelopes lineares dos 6 levantamentos do braço direito.
E quando nós observamos esses gráficos, é interessante porque nós temos aqui o transverso, o oblíquo interno e externo, o eretor da espinha e o bíceps femoral, sendo a linha azul o lado direito e a linha laranjada o lado esquerdo, né, do músculo. Quando nós pegamos as respostas tanto do transverso abdominal quanto do oblíquo interno, elas têm respostas assimétricas contralaterais. Ou seja, quando eu levanto o braço direito, eu tenho uma resposta de feed forward do lado esquerdo, mais acentuada tanto do músculo transverso abdominal quanto do oblíquo interno. Já a resposta do bíceps femoral foi uma resposta assimétrica, porém ipsilateral. Quando a gente olha aqui, ele está aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo a setinha, né? Quando nós levantamos o braço direito, o bíceps femoral direito, ele é ativado antes, né? Ele tem esse mecanismo de feed forward. Já o lado esquerdo, que é o contralateral, ele entra com um pouquinho de atraso, tá? Essa linha pontilhada é a linha 0, e já essa linha aqui, a vertical toda preta, sem pontilhar, ela é os 50 milissegundos, onde ele considera aquele mecanismo de feed forward acontecendo, tá? Já o oblíquo externo, os eretores da espinha, eles não chegam a demonstrar uma lateralidade tão clara assim. Então, eles até chegam, né? A gente tem o eretor da espinha aqui embaixo do lado do bíceps femoral, eles sobem em conjunto, mas sem uma diferença estatística entre eles, e o oblíquo externo também acontece a mesma coisa, né? Bem semelhante ao eretor da espinha, está aqui em cima do bíceps femoral. Eu achei interessante, não sei se eu entendi muito bem, como que eles fazem essa diferenciação, né? Você falou da mediana em relação a... Parece que ele pega a mediana das amostras. Dos envelopes. Dessas amostras, né? Isso. Pelo que eu entendi. Isso, ele faz a mediana dos envelopes lineares, e aí ele pega a média do grupo e faz isso. Eu estou tentando ver o raciocínio, se isso realmente faz sentido ou não. É curioso, né? Nunca tinha visto essa... Eu também não tá fechando aqui para mim no raciocínio, não. Porque parece que faz mais sentido fazer uma análise temporal de quando um entrou, né, em ativação em relação ao outro. Pelo menos é o que me parece que está sendo mostrado nesse gráfico. sim. E onde que vai entrar, né? Seria isso? É porque, assim, pelo menos visualmente, dá para, claro, né, a gente perceber que existe um atraso, e se eles estiverem realmente ajustados no tempo direitinho, né? Porque tem umas técnicas de início de detecção da atividade mioelétrica, né, que a gente chama de onset detection. Né? Diogo. Acho que eu entendi, Marquinhos. É porque é o seguinte, ele faz, que eu estou lendo na própria... Legenda, né? Exatamente. É porque ele faz uma mediana de 6 tentativas. Uhum. Então, isso que a gente está vendo... Foram as 6 tentativas que eles fizeram com o braço alternado, que era um total de 12, né? Mas... Eles fazem 6 tentativas por sujeito. Cada sujeito, ele pega a mediana dessas tentativas. Uhum. E aí, depois, obviamente, ele compara a média das tentativas obtidas pela mediana de cada sujeito. Exatamente. Então, o que me parece é o seguinte, suponhamos, esse traçado que aparece aí é o do sujeito 1, sei lá, Uhum. não sei nem que 1, talvez seja até a média, que já tem aqui. É a média, isso aí é a média. Pega todos no mesmo pacote e calcula o envelope médio. Meio estranho, mas enfim. É isso mesmo. Ainda mais com poucos sujeitos, né? É isso mesmo, Bruno, que eu entendi? É isso mesmo. Essa linha amarela e essa azul é a média de todos os sujeitos, de todas as tentativas. Isso, do lado esquerdo e direito. É isso aí.
É porque esse lado esquerdo e direito, porque ali embaixo ele fala direito, né? Não, na verdade, o músculo. Azul. O lado do músculo. Azul é Esquerdo e direito. direito. O levantamento do braço é o lado direito. O que ele chama de levantamento é a abdução do ombro mesmo, né? Na verdade, é uma flexão do braço. Ah, Flexão do ombro. E talvez, Marquinhos, esse tipo de análise tenha sido alguma proposta, até mesmo pela falta de técnica da época mesmo. Não sei. aham. Eu acho que hoje, por exemplo, tem o SPM, né, que é o Statistical Parametric Modeling, que faz esse tipo de comparação em razão do tempo. Então, você não precisaria de fazer esse tipo de teste, né? Você faria o ciclo de 0 a 100%. E você identificaria em que momento desse ciclo haveria essa diferença. Então, talvez eu acho que foi uma forma que eles pensaram aí para poder tentar lidar com essa estatística e comparar. Eu estou pegando 6 tentativas, vou pegar a mediana dessas tentativas e depois calculo as médias. Enfim. Eu acho que fica meio ruidoso, né? Porque as características individuais acabam aparecendo bastante. Mas é uma forma de se tentar pensar, né, em diferenciar, em responder a pergunta. Beleza. Bruno. Valeu, Diogo. Obrigado. Bom, aqui né, nesse outro slide, né, a gente tem o levantamento do braço esquerdo. E as respostas são bem semelhantes à figura em relação à lateralidade, à figura anterior. Né? Em relação à lateralidade, o que muda é que os músculos onde a lateralidade era maior para um lado, elas foram invertidas agora. Né? A gente vê que o oblíquo externo e o eretor da espinha também não apresentam uma lateralidade explícita. Né? Já o oblíquo interno e o transverso abdominal possuem características muito semelhantes à anterior, trocando apenas os lados, né? E o bíceps femoral também, sendo ipsilateral, né? Levantamento do braço esquerdo e o lado esquerdo sendo pré-ativado de forma mais expressiva. Bom, aqui é a latência dos músculos em relação ao deltoide anterior. Então, a gente tem esse gráfico-chave com essa linha em diagonal. Essa linha em diagonal é o início simultâneo, né, onde quanto mais próximo dessa linha em diagonal, tanto o músculo esquerdo como o músculo do lado direito estão entrando juntos, né, se elas passarem exatamente sobre a linha. Os pontos abaixo da linha, né, abaixo da linha diagonal, seria o lado esquerdo ativando antes e os pontos acima, o lado direito ativando antes. No eixo vertical, a gente tem o início do lado direito em milissegundos e o eixo vertical a gente tem o início do lado esquerdo em milissegundos. As bolinhas na cor laranja é o levantamento do braço direito e o quadradinho o levantamento do braço esquerdo. Na figura 3A, que seria o bíceps femoral, então o bíceps femoral ipsilateral é ativado antes do músculo contralateral para ambos os lados. Né? Então a gente vê claramente que no lado direito eu tenho o músculo ipsilateral, que seria o próprio bíceps femoral do lado direito, entrando antes, e o contrário também acontece. Quando o levantamento do braço esquerdo acontece, eu tenho o bíceps femoral ipsilateral também sendo ativado de forma antecipada. Já a figura 3B, que seria o transverso abdominal, acontece essa lateralidade de forma inversa, né? Contralateral. Antes do ipsilateral, com maior variação em comparação ao bíceps femoral. A gente já vê ali os pontos um pouco mais espalhados, principalmente na elevação do braço direito. O oblíquo interno ele segue uma característica também semelhante à do transverso abdominal, com a maior variação também, principalmente com o movimento do braço direito.
Então, se movimenta o braço direito e os pontos eles ficam bem dispersos, né? A gente vê ali as bolinhas laranjas, elas chegam até ultrapassar o início simultâneo, né? A linha de início simultâneo. Vocês estão entendendo, gente? Sim, é bem interessante. Tá tranquilo? Tá sim, Bruno. Se tiver com alguma dúvida aí, pode falar, que eu tento explicar aqui. É porque para mim ficou fácil de entender aqui, porque também eu bati um pouquinho de cabeça nisso aqui, mas agora eu entendi. Bom, aqui a gente tem a figura 3D, que seria o oblíquo externo, que tem uma grande variação na latência, né? A gente vê os pontos bem dispersos, com um padrão diferente dos demais, e o oblíquo externo direito mostrou maiores respostas de lateralidade do que o esquerdo, sugerindo que pode ser influenciado por outros fatores, né? E eles deram até o exemplo da dominância do braço. E já a figura 3E, que seria o eretor da espinha, os pontos se encontram mais próximos da linha de identidade, né, que é o início simultâneo. Entretanto, ele ainda apresenta ali uma característica específica e direcional, né, onde os lados também parece que têm uma maior tendência a serem contralaterais, o início contralateral. Aqui, ele já dá o grau de resposta da lateralidade para cada músculo. E aqui ele dá o transverso abdominal com 75%, o oblíquo interno com 76%, e dá para a gente ter uma ideia mais ou menos daqui, ó. Por exemplo, vamos pegar o bíceps femoral, o grau de lateralidade. Quando a gente vem aqui no bíceps femoral, a gente vê que está muito bem, está muito claro nessa lateralidade. Apesar ipsilateral, né? Com o lado esquerdo sendo ativado com o levantamento do lado esquerdo e o lado direito sendo ativado com o levantamento do lado direito. Já o oblíquo externo, por exemplo, que ficou bem disperso, a gente tem, né, que esses pontos eles realmente são bem dispersos, mostrando uma lateralidade bem menor. E o eretor da espinha também, com a lateralidade de 92%. Apesar dos pontos terem ficado bem próximo, né, um do outro. Aqui é o resultado do estudo de caso, né, onde ele mostra o lado esquerdo e o lado direito, oblíquo interno, oblíquo externo e reta abdominal. O oblíquo interno e o oblíquo externo, eles apresentaram uma resposta bem semelhante à dos outros resultados, né, dos indivíduos anteriores. Então, o estudo de caso também demonstrou que o oblíquo interno do lado direito, ele responde de forma contralateral ao movimento do braço de forma antecipada, né? Então, eu tenho um músculo oblíquo interno do lado direito e a elevação do braço esquerdo, o oblíquo interno do lado esquerdo, do lado direito, ele aciona de forma mais antecipada, de forma contralateral. Já o oblíquo externo, em ambos os lados, ele não parece sobressair muito. O oblíquo interno do lado esquerdo, ele também não demonstra isso, né? Essa lateralidade, e como já foi citado antes, talvez pela dominância do braço, né? Parece que tem alguma relação, pelo menos é essa a hipótese deles. E o reto abdominal, ele também parece não demonstrar nenhuma resposta à lateralidade, e não está substancialmente ativado antes do início do deltoide anterior. Bom, nessa figura, são blocos de 10 tentativas para o mesmo sujeito, testado em 3 ocasiões diferentes ao longo de um período de 7 anos. A linha azul clara seria em 1999, a linha laranja em 2004 e a linha verde em 2006. E o que foi observado, né? Que o padrão de ativação consistente, existe um padrão, né, de ativação consistente na janela de feed-forward. A gente tem ali o início do deltoide, que é o ponto 0, tem a janela de feed-forward e a janela de feedback. Existe uma variabilidade na janela de feedback,
Existe um padrão de pré-ativação consistente do transverso contralateral, que também já foi demonstrado nos sujeitos anteriores. E existe uma defasagem no lado ipsilateral. E aumentos de até 5 vezes na ativação do transverso contralateral em comparação com o ipsilateral na janela de feed-forward. Bom, na discussão, eles trazem que existe uma suposição de que a janela de feed-forward do transverso abdominal é ativada bilateralmente, né, e simetricamente, e não está relacionada à direção da perturbação. Alguns autores usam essa suposição para sustentar a hipótese de que o papel do transverso no período anterior ao aparecimento de outros músculos do tronco contribui significativamente para a estabilidade da coluna. Só que nesse estudo fornece evidências claras para contradizer as suposições de que existe uma simetria bilateral de feed-forward e uma independência de ativação da direção da perturbação. E aí ele abre alguns tópicos, por exemplo, esse tópico de lateralidade da resposta de feed-forward do transverso abdominal, onde ele diz que se apenas os dados contralaterais forem considerados, né, que até aquele momento era o que mais se tinha, estudos que avaliavam só o músculo contralateral ao movimento, os achados desse estudo consistem com os aspectos da literatura anterior. O transverso abdominal contralateral é um músculo de feed-forward e pré-ativa outros músculos do tronco durante a elevação rápida do braço. A avaliação eletromiográfica dos músculos bilateral indica que a maioria dos indivíduos saudáveis tem uma resposta de lateralidade clara do transverso. Durante a elevação unilateral do braço, a ativação do transverso ipsilateral fica atrasada em relação ao lado contralateral. E como as respostas de lateralidade são replicadas de ambos os lados e repetidas ao longo do tempo, os resultados não podem ser atribuídos à amplificação do sinal ou erros nas colocações das agulhas, segundo eles. Depois eles trazem um tópico do transverso abdominal e a especificidade direcional, onde eles dizem que a pré-ativação contralateral do transverso não é considerada direcionalmente específica quando o braço é flexionado ou estendido em estudos anteriores. Essa invariância à direção da perturbação é citada como evidência de um papel estabilizador. Esse estudo ilustra que a flexão unilateral do braço esquerdo e direito gera diferentes respostas de ajustes antecipatórios posturais no transverso abdominal, mostrando clara especificidade direcional. Então, também é claramente observada no bíceps femoral e no oblíquo interno, sugerindo um padrão semelhante de resposta de lateralidade. Isso pode ser explicado pela direção diferente de torque de rotação aplicada ao tronco a cada flexão do braço. A orientação das fibras do transverso pode sugerir que ele desempenha um papel importante nos torques rotatórios do tronco. E ele cita que Marshall e Murphy encontraram em um grupo controle saudável que o transverso e o oblíquo interno ipsilateral têm início precoce com a extensão do tronco, comparado com a flexão, o que respalda, né, o que traz achados semelhantes ao estudo citado aqui agora. O transverso abdominal e a estabilidade da coluna na janela de feed-forward, ele coloca esse outro tópico durante a discussão, e fala que a estabilidade da coluna vertebral pode ser influenciada pela ativação do transverso por meio de vários subsistemas, por meio de ações mecânicas, informações sensoriais ou mecânicas indiretas de alteração da cognição ou cinesiofobia. Mecanicamente, o transverso foi suposto a fornecer estabilidade lombopélvica por meio de uma ação de cinturão ou tensionando a face torocolombar.
E Rhodes e colaboradores alegam que a ativação do transverso para estabilização precisa ser bilateral, pois a ativação unilateral não aumenta a rigidez segmentar em um modelo realizado em modelo suíno. Modelos matemáticos também sugerem que há pouco ou nenhum papel estabilizador desempenhado pelo transverso de forma isolada. Todos os estudos sugerem que qualquer papel estabilizador segmentar que possa estar presente é minimizado ou anulado quando o músculo está agindo de uma forma isolada e unilateral. Neste estudo, a ativação de feed-forward é substancialmente unilateral. Como o mecanismo proposto ligando o transverso à estabilidade segmentar dependem predominantemente da ativação bilateral antecipada, não está claro como a hipótese mecânica pode ser sustentada para essa tarefa funcional específica. Implicações para o treinamento do transverso abdominal é um dos últimos tópicos, onde ele fala que as descobertas sugerem que o raciocínio básico de que o programa de treinamento influencia diretamente a estabilidade mecânica da coluna vertebral por meio do papel isolado da ativação bilateral do transverso na janela de feed-forward não é apoiado. Então, ele propõe que as mudanças na estabilidade funcional da coluna vertebral ocorram por meio de mudanças cognitivas ou sensoriais associadas aos exercícios específicos de baixa carga. Eles ainda sugerem que todos os estudos comparativos entre esses tipos de intervenção poderiam corresponder além da carga ou nível de ativação, mas também ao esforço cognitivo para realizar esses exercícios ou as posturas em que eles são realizados. E como a flexão unilateral rápida do ombro é um padrão motor muito raro usado nas atividades diárias, né? O treinamento da ativação bilateral isolada do transverso pode ser mais adequado para padrões de movimentos mais lentos. Continuando nesse tópico, ele diz que o atraso do transverso contralateral observado na lombalgia crônica pode ser uma estratégia dos indivíduos com memória dos sintomas para evitar a função rotacional do transverso, trabalhando em sinergia com outros músculos alinhados diagonalmente. E esses padrões podem ser mantidos inadequadamente em lombalgias crônicas e em situações de alto estresse, resultando em variabilidade limitada dos padrões de movimento. Obrigado, pessoal. Dúvidas? Bruno, eu tenho uma pergunta. O que você tira disso daí para o trabalho que você está construindo com os dados da Patrícia? Então, preciso ver primeiro o que a Silvana vai me mandar, né? Então, assim, eu acho que... Porque naqueles exercícios a gente tem tarefas, né, onde a gente tem elevação de ambos os lados do braço. Então, de repente, dependendo da resposta em que a gente obtiver, eu acredito que dá para a gente tirar fazer algumas associações com esse estudo, né? Minha pergunta foi até no intuito da gente pensar no que ela está usando de análise lá. Eu nem lembro mais, já tem um tempo que a gente fez essa conversa, né? Então depois acho que vale a pena a gente dar uma retomada quando elas mandarem alguma coisa, para ver se dá para a gente poder pensar nessa questão de tempo de ativação, alguma coisa nesse sentido, né? Porque se a gente tiver só, talvez, essa quantificação pelo envelope, talvez a gente não tenha uma perspectiva do tempo da ativação. Então, por isso que eu estou pensando, a gente fica de olho aí nas técnicas de análise para a gente perguntar, fazer a pergunta correta, né? Então, de repente, acho que isso pode ser um ponto interessante para a gente discutir com eles depois. Eu acho que... Porque assim, a gente não tem um marcador temporal, né, Diogo? A gente não tem um marcador temporal. O que eles estão fazendo, basicamente, observando quanto que o sinal ele varia na sua amplitude. São coisas, uma métrica bem simples. Nós não temos um marcador temporal da atividade. Mas eles estão sincronizados, né? Exatamente. Você não precisa dizer que necessariamente é em qual fase do movimento. Mas você, eu já peguei aqui e percebi que quando começou o movimento, que é o que a gente sabe, aconteceu e não sei, eu estou Sim. especulações aqui para a gente poder pensar.
Sim. E o tempo que eles usaram para aquisição também foi pequeno, se eu não me engano, foi o mesmo que a Patrícia usou, não foi? 5 segundos? A Patrícia usou 5 de 10 segundos, De né? 10 segundos, é. Então ela tem um sinal, a pessoa está na posição, iniciou a aquisição, aí ela dá o comando, a pessoa assume a postura, você tem lá os 5 segundos intermediários, né? Depois ela relaxa novamente. Acho que só para esclarecer, né, para quem não sabe, o Bruno está analisando alguns desses músculos, só que no exercício de 4 apoios, digamos assim, né? Se eu falar errado aqui, Bruno. E aí com mudanças, né? Com flexão de ombro, com extensão de ombro, fazendo ipsilateralmente, flexão de ombro, extensão de quadril e joelho. Então, adotando diferentes posturas. Por acaso eu estava assim, eu lembro de ter visto algum artigo do Paul Rodgers. Você menciona várias vezes o Paul Rodgers. Eu acho que ele tem algum trabalho com olhando musculatura também do core e que ele usa muito eletromiografia invasiva e acho que vendo alguma coisa de lateralidade. Agora que eu lembrei, você falou, eu lembrei desse. Aí estou tentando ver se tem alguma coisa nessa linha. Mas enfim, só para aqui, só para compartilhar com vocês, achei um trabalho que acho que vai mais ou menos na mesma direção, mas é em termos de técnica. Mas enfim. Mas eu acho que realmente o estudo, embora fale da postura ereta, né, e tudo mais, eu acho que ele é uma referência importante para o seu trabalho, Bruno, sem dúvida nenhuma. Assim, como você falou, né? A postura ereta, mas de repente a gente pode achar algumas respostas similares, né? Se for fazer por essa ideia que o Diogo falou, ele vê o início, como está tudo em conjunto, o início de todos os músculos iniciando juntos, né? Dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de qual músculo entra primeiro, né? Foi só uma especulação mesmo, né? Assim, E ele cita alguns estudos, ele cita um estudo que eu não lembro de qual autor que também verifica isso na extensão do braço. Então, assim, são os movimentos que ela fez, né? Exatamente de flexão e extensão. O que vai mudar mais ali é a gravidade, né? A ação da gravidade em cima do braço. Um outro ponto E do também tronco. Né? Um outro ponto interessante, também para quem não teve oportunidade de compreender o que o Bruno fez, quer dizer, o trabalho dele, ele tem a eletromiografia e tem a informação do centro de pressão da mão no solo. Então, enquanto o sujeito ficava na posição de 4 apoios, a palma da mão ficava, né, quer dizer, na plataforma, no sistema de baropodometria, e ele tinha a excursão do centro de pressão. Assim, eu acho que uma questão talvez interessante é se você tem um delay ou uma defasagem muito grande entre os pares de músculo, talvez você excursione mais até que você alcance uma atividade, digamos assim, que se sustente mais, assim, que vá convergir para uma sustentação maior. Talvez pode ser que um sujeito que tem um delay muito grande, ele acabe sendo mais instável, não sei, uma possibilidade, né? De uma divagação apenas, só para... não, devagar é nossa especialidade, Marquinhos. Ainda bem que está tudo registrado. Mas, pessoal, fiquem à vontade para comentar. Devagar com a gente. Rebeca, que chegou hoje.
Sou tímida, Diego mesmo falou, né? Ela tá quietinha aí, tá escondida. Então, de novo, porque o Bruno vai estar trabalhando num banco de dados onde ele tem essas diferentes posturas no solo. Então, ele tem eletromiografia de superfície e avaliação do centro de pressão. Ele está, então, ainda analisando um banco de dados, né? E ele tem com a mão no chão a mão direita e com a mão esquerda, ou seja, aí a gente tem os dados de dominância. Então, a pergunta é: como esses sujeitos se comportam colocando a mão dominante ou a mão não dominante no solo? Eu fico mais instável, eu fico menos instável, recruto mais a minha musculatura ou não? E como que essas coisas conversam? Então, ele pode tornar o exercício mais desafiador colocando, digamos, uma das mãos no solo, a mão não dominante no solo, ou isso não importa, independentemente do lado. Essa é a questão inicial na qual ele está se debruçando, mas eu acho que esse trabalho, sem dúvida nenhuma, ajuda, Bruno. Sem dúvida nenhuma. Vou ver se eu procuro algo nessa linha, só que mais atual. Talvez trabalhos que citem, né, que estejam citando esse estudo, acho que pode ser interessante, né, rastrear quais são os estudos que estão citando esse, né, de repente pode ser que tenha algo nessa mesma linha. Exato. E aí procurar algo, né, de repente tenha alguma coisa falando sobre lateralidade também, dominância do membro superior. Não, acho que até tem uma discussão de tronco, embora seja menor, mas tem alguma coisa nessa linha, assim, que a gente também carregaria uma preferência, não uma preferência, mas uma vantagem em relação a um controle diferenciado. Agora, eu estou achando que eu escolhi alguma coisa em algum estudo do Paul Rogers, mas eu estava até fuçando aqui, mas não encontrei. Então, Rebeca, porque ele na verdade está usando essa musculatura, ele tem os músculos todos são o transverso, oblíquo externo, né, reto abdominal, paravertebral. A gente não tinha muitos canais, porque a gente fazia a coleta em pares. Quer dizer, a gente tinha muitos canais, mas como a gente faz em pares, então, né, você pegava um lado e o outro. Aí já matavam 2 canais. Mas é basicamente nessa musculatura assim. E também foi, o do Bruno também foi invasivo ou foi de superfície? Não, superfície. O transverso, quando é de superfície, ele é bem aqui embaixo, aqui perto da espinhica, né? Isso. Por acaso, deixa eu compartilhar com vocês aqui, eu estava até mexendo nisso ontem, porque o artigo da Patrícia, deixa eu compartilhar com vocês aqui, só um segundo. Rafael, quando for invasivo, eu te chamo para coleta. Eu te auxilio. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Diz que não dói nada. Estão conseguindo ver aí? Estamos sim, mano. Tá, que eu não estou vendo vocês. Então tem aí, tá vendo? Como que foi feita a marcação e a colocação dos eletrodos. Então, transverso, os paravertebrais, os oblíquos, agora, não sei se está com a marca aqui. Precisava ver, de cabeça eu não lembro. Mas isso aqui é um pouco do que foi feito em termos de marcação dos pontos e da colocação dos eletrodos. Gente, mais alguma pergunta, alguma observação, sugestão? Eu tenho só uma curiosidade que não é muito relacionada com o estudo em si, mas eu fiquei me perguntando assim sobre o fortalecimento mesmo do transverso. A gente normalmente faz ele bilateralmente, né, os dois ao mesmo tempo. Existe algum tipo de exercício que você consiga fazer só de um lado?
Então, segundo esse estudo, fazer a flexão contralateral. Não, sim, eu imagino que a pessoa possa ativar só um dos lados, mas o exercício em si a gente faz fazendo os dois. Mas na verdade não é nem que ativo, que trabalha só um lado, né? Só o início dele, né? O feed forward, que é contralateral. E ainda assim o estudo ele fala sobre ativação, que não necessariamente tem qualquer relação com o fortalecimento e hipertrofia. Uhum. Sim, é por isso que eu falei, nem é muito relacionado com o estudo. É só que eu fiquei me perguntando se a gente consegue Eu acho que fortalecer. a pergunta é boa pra gente. Ô, Elu, eu acho que isso aí eu não tenho a resposta para poder te falar embasado, não. Acho que teria que dar uma pesquisada para poder levantar isso com mais detalhes. Mas eu acho que tem uma relação muito grande com qualquer grupo muscular que tenha como uma importante função estabilizadora no nosso segmento. Os músculos estabilizadores em pares, eles normalmente contraem com algum grau de sinergismo, justamente para você ter a estabilização, senão você vai puxar para um dos lados, né? Então, a não ser que você tenha músculos que realmente gerem movimentos amplos, exclusivos, em articulações muito definidos, né, os graus de movimento desses músculos, eu acho que, enfim, traria mais individualidade para esse trabalho, igual você está querendo colocar, mas fora isso, eu acho que vai ser um conjunto mesmo. Não tem como você fugir, mesmo que você insira componentes rotacionais, o outro lado vai ativar também. Talvez não na mesma magnitude, talvez não com a mesma resposta, enfim. Boas perguntas. Posso falar? Lógico. Heloísa, eu já vi gente citando já no trabalho de estabilização segmentar da coluna e tal, que tenta dar um estímulo maior a algum lado e tal, mas assim, estudo que comprova que consegue fazer, eu nunca vi não, tanto que a gente nem trabalha com isso, já caiu por terra essa história do fortalecimento do core e tal, do transverso abdominal com relação à lombalgia. Mas no trabalho, se eu não me engano, de estabilização segmentar da coluna, tenta dar uma orientação, sim, para um dos lados que julgar na avaliação que não tiver com ativação tão intensa quanto o outro lado, entendeu? E aí, desse jeito que o Diogo falou, trabalhando em algum tipo de exercício, mas é uma contração ali que você vai ou palpando ou então direcionando com esfigmo manômetro e tal, que tem aquele... Mas eu, de verdade, eu não utilizo muito essa técnica, nem sei te falar direito. É interessante isso que você colocou. É uma questão de ativação. Ativação. Não necessariamente... Fortalecimento, ativação. História. Entendeu? Eu até pensei em trazer para a gente discutir aqui uma revisão da Cochrane, mostrando, até mandei para o Marco, que eu acho que ele até falou com o Diogo também, mostrando que, comparando, né, exercício de estabilização com exercícios tradicionais, como, sei lá, musculação, pilates, qualquer outra modalidade esportiva em relação à lombalgia, né? E que às vezes a gente supõe que esses exercícios de estabilização segmentar seriam melhores para a região lombar, e isso não acontece. Quando você compara com outras modalidades, parece que a resposta é semelhante. O exercício por si só tem algum fator que ainda não é muito bem compreendido, que já te traz esse benefício da melhora da dor. A lombalgia é um terreno que tem pelo menos aí uns 30 anos que a gente está correndo atrás do rabo, né? Literalmente, todo ano vê, e as evidências não apontam, sempre são meio inconclusivas e direcionam para o exercício mesmo que de forma generalista em alguns sintomas, né? Enfim. Isso pelo menos para a média da população, para as diretrizes gerais, né? Então, isso é interessante mesmo. O que exclui a técnica de estabilização como sendo interessante, né? Só quer dizer que se você fizer um outro exercício, pode ser que você vai ter estabilização do mesmo jeito. Você vai sentir... uma modalidade de exercício. É uma modalidade. Como outras técnicas. Né? A galera às vezes nada tão específico, né? Exatamente. O pessoal coloca no mesmo pacote aí o Pilates, igual você falou. O RPG eles consideram um exercício também de ativação da musculatura. No RPG, no RPG, lembrei, no RPG a gente tenta direcionar de alguma maneira. Olha, contrai mais aqui, fica visualizando. Eu fiz o curso com o Suchá. E aí fica tentando controlar, mas
Para lombalgia, realmente, exercício não tem nenhum que supera. Vontade de Não. botar Então um tem que ficar biofeedback para ver se vai dar mesmo, hein? Oi? Botar um biofeedback para ver se vai controlar mesmo. Não dá vontade? Pois é, falta estudo para RPG, cara. Precisa de muito. Ele mesmo cita no estudo, né, que indivíduos saudáveis sem nada, né, sem nenhum tipo de dor lombar ou da região central, próprios mecanismos de estresse e ansiedade são capazes de mudar esse mecanismo de ativação, né? Exatamente. E nem por causa disso eles são responsáveis por aumentar a dor lombar. A Raiane fez um comentário interessante também, né? Outros exercícios, como exercícios aeróbios, em relação à liberação de opioides endógenos. Essa é uma questão interessante. Tem outra questão também, que eu acho que muita gente acaba esquecendo, até compartilhando aí, a dor de origem discogênica, né? Muita gente esquece também que o disco é inervado, então esse é um outro ponto também. Acho que só a dor tem origem muscular, né? Mas a minha cabeça estava em outro lugar, que eu estava pensando do fortalecimento transverso para questões ginecológicas mesmo da fisioterapia, que a gente usa bastante. A minha cabeça nem foi para dor lombar, não. E nesse aspecto, então, Elu, eu acho que o negócio fica assim, apesar de que tem que usar isso como lombar também, que é o assoalho pélvico, né? É muito complicado você falar de toda essa situação do corpo pensando só no transverso. Você tem que pensar em tudo. É diafragma, assoalho, é transverso abdominal. É muita coisa atuando em conjunto. Eu já tenho alguns episódios de dor lombar, só até exemplificando isso que o Bruno está falando do exercício em si. E para mim, justamente muito tempo sentado, sempre mesmo manutenção de postura, criança pequena pesada no colo, falta de preparo físico. Então, assim, vai tudo para poder estourar. E o meu remédio é natação, cara, não tem jeito. Assim, eu já fui no colega poder fazer o tratamento inicial, faz as liberações, prepara, faça atividade de fortalecimento para poder estabilizar. Mas se eu não mantiver um exercício físico regular, em especial minha natação, dá 2 semanas eu tô estourado. É difícil mesmo, é por aí. E vamos correndo atrás do próprio rabo, né? Mais uma vez, na dor lombar. Isso aí. Verdade, Rayane, Elo respira a saúde da mulher. Ela já tá pensando em tudo. Ela quer juntar a neurobiomecânica na saúde da mulher de qualquer forma. Uai, mas tem campo demais, né? Muito legal. Inclusive, essas discussões são bacanas, assim, né? Quando a gente puxa, né? Passa para essa parte prática, né? Igual a gente estava discutindo, foi uma discussão bem bacana. Obrigado pela apresentação aí, Bruno. E pelas colocações de todo mundo. Rafa, acho que essa sua observação é muito pertinente. Eu acho que é um negócio a gente tentar fazer essa translação daquilo que a gente está vendo. Ponte, né? Tanto para a prática, mas principalmente para o trabalho de vocês. Por isso que eu fiz até que a pergunta para o Bruno, né? Do que ele vê em relação a isso. Então, a riqueza da discussão está nessas duas razões. Acho que é por aí mesmo. É engraçado porque assim, isso me chamou muita atenção, porque no início, quando eu comecei a estudar lá atrás, eu via muita coisa sobre transverso. Não, porque se o transverso estiver fraco, se ele não estiver ativando direito, dor lombar, e aí é perigoso, né? Porque é um cinturão ali da região, não sei o quê. E aí a gente vai lendo mais, né? E isso é algo que está bem visível para mim na prática, porque eu vejo amigos aplicando isso até hoje. Né? É muito mais complexo do que isso, né, Bruno? Muito, nossa. Né? Saiu, eu não sei se tem um paper que saiu tem pouco tempo também em relação às causas de dor, né? A quantidade de fatores que podem desencadear a dor, que às vezes a gente está preocupando com o transverso, mas é a mãe da fulana que morreu e, né? Os fatores mentais, psíquicos, sociais. É a história do biopsicossocial, sair do biomédico e cair no biopsicossocial, cara. Influencia demais a conta, né? Eu, por exemplo, sou um cara ansioso, né? Vocês já devem saber disso. Quando eu fico ansioso, é batata. Meu ciático, meu amigo, vai lá no dedão do pé, acabou. Quando eu fico ansioso. Agora, quando eu tô tranquilo,
eu não sinto nada. E eu não preciso fazer atividade física nem nada. Que Simplesmente já o fato de eu faz estar mesmo, não precisa ansioso. fazer, já faz todo dia. Simplesmente o fato de eu estar ansioso já me causa dor. É incrível. É incrível. É correr atrás do próprio rabo, né, Diogo? Muita coisa. Às vezes, aí, por exemplo, eu que trabalho muito com personal, né? Às vezes eu pego alguns alunos que vêm com algum sintoma e tudo. E hoje eu parei já de ficar pensando só naquela análise mecânica do que pode estar acontecendo, e aí eu começo a perguntar coisas pessoais mesmo, né? Como é que está seu dia? Como é que foi seu trabalho? Você está passando por alguma situação de estresse e tal? E aí você vai descobrir, não tem nada daquilo que de repente o cara, fui pegar minha filha no colo, minha coluna está doendo. Assim, tá, pode ser isso que pode até ter desencadeado a dor, né? Mas não Nunca é por só conta isso. disso. Puxando a sardinha para o meu lado aí, do TENS, né, que a gente está utilizando, já que a gente está falando de lombalgia, então divulgar a informação, foi publicado ontem, ou hoje, não sei, ou anteontem, o maior estudo, a maior revisão de TENS com relação à dor, tá? A dor crônica, a dor, né? A intensidade de dor crônica e aguda, do Mark Johnson, que é um professor de um livro que eu comprei, inclusive. Então fica a dica aí, quem tem. Compartilha depois aqui com a gente, gente. Manda aí, Compartilho, vou colocar aqui o endereço, porque desmistificar a história do TENS é um choquinho, infelizmente. Até hoje é compartilhada essa ideia que o TENS é um choquinho, o jeito que ele funciona, e como eu comecei a estudar bastante isso por conta do mestrado, então, assim, deixar claro aí que tem esse trabalho, eu vou compartilhar aqui no chat, vou pegar o endereço dele direitinho. Mais alguém, pessoal? Aqui? Não, eu ia, na verdade, comentar que eu acho que agora Samara, né, Saulo, né, enfim, que estão agora no programa, Patrícia, que quer futuramente entrar, né, a gente até conversou, Patrícia, para que vocês possam também estar aí apresentando, né, artigos que estejam relacionados com as suas linhas de pesquisa, né, para que vocês tenham oportunidade também de eventualmente discutir conosco aqui. Então, caso vocês já estejam se debruçando, né, sobre os seus temas de dissertação, a Fernanda quem tem organizado, né, o ciclo de reuniões, então fiquem à vontade para, né, porque é uma forma de a gente estar se encontrando, e a ideia aqui, como vocês viram, não é para depreciar nenhum estudo, né, nem depreciar nenhum dos alunos, né, dos mestrandos, mas sim trocar ideias, né, pensar no que a gente pode fazer, né, em termos de formas alternativas dentro dos seus projetos, enfim, né, tentar ajudar na medida do possível. Então, fiquem à vontade aí para, né, entrarem no... Obrigado, Rafael. Para que vocês fiquem à vontade aí para estarem participando também, tá? Então, acho que... Ô, Marco. Pode falar, Bruno. Por falar em ansiedade, quando que sai o resultado lá, você sabe? Então, eu acredito que é porque somos alguns professores analisando os documentos, então acho que semana que vem que sai, né? Se não me engano, tem que ver o edital lá. Eu já fiz as minhas análises e já compartilhei com o grupo. Aí são outros professores também que estão analisando outros candidatos. Acho que no edital não lembro agora de cabeça, assim. Eu não achei a data no edital, por isso que eu tô Tem, perguntando. não, Eu no achei edital. que o recurso era dia 10. Não, tem no edital. Tem no edital. Deve sair. Eu acho que é dia 9, não é? Não, tem sim, tem no edital. Tem Então edital. deve ser. Acho que é dia 9, não. Semana que O vem. recurso era dia 10. Tá certo. Porque as bolsas têm que ser implantadas, acho que no dia 15, se eu não me engano. Mas eu já fiz a minha parte, já fiz e já entreguei. Tranquilo, Samara.
Tá, Saulo? Pode ver também, né, com a Michelle, fica à vontade já para se organizar lá também, tá bom? Samara, mesma coisa, né, com a Anaele, enfim, também. Fiquem à vontade para ver a questão dos artigos. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Então, concluímos mais um encontro, né? 40º, talvez já, né, Diogo? E de cabeça não seria mais tá perto disso. Depois eu confiro. Muito bom que estejamos tendo essa oportunidade, né, de reunirmos aí todas as semanas. Então agradecemos aí a presença de todos, né? Na próxima semana, não lembro exatamente quem irá apresentar, mas a Fernanda está com a calendarização aí, e aí de novo convido, né, Saulo, Patrícia, Samara, né, a participarem também, tá bom? Fiquei até curioso, vou dar uma conferida aqui. Então, Bruno. Tem um para subir. Desculpa, fica à vontade. Não. Eu só agradecer ao Bruno também pela apresentação. Né? Acho que esse artigo é uma excelente referência. Né? Acho que verificar quais são os artigos que estão citando e dar prosseguimento na revisão aí da literatura. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, pela discussão. Então, precisando, estou às ordens. Então, pessoal que chegou aí, sinta-se à vontade se precisarem de ajuda. Então, obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês. Diogo, fica à vontade para encerrar. Marquinhos, esse aqui deve ser o 37, se eu não estiver atrasado com as gravações aqui do YouTube. Eu vou conferir direitinho. Legal. 37 ou 36, mas tá quase lá, quase no 40º, ou seja, já tem história, né? Tem coisa pra eles comemoram quase o aniversário aí Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigado pela presença de todos e semana que vem estamos aí de novo. Gente, um abraço. Rapidinho, gente, rapidinho. Diego, Rafael, você tirou a foto? É claro, Brunão. Já te marquei, tranquilo. Um grande abraço para todos, pessoal. Bom final de semana. Valeu, tudo de bom. Um abração. Tchau.